Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, não sabemos que horas você, internauta de Divin News, estará assistindo essa entrevista. O nosso objetivo é auxiliar os eleitores de Divinópolis a fazerem suas opções nas urnas. Por isso, estamos realizando entrevista com os candidatos. Estamos com Luiz Militão, candidato a prefeito de Divinópolis. Faremos para você, Luiz, 6 perguntas sobre saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, finanças do município e servidores públicos. O senhor terá 5 minutos para responder separadamente cada pergunta. Então, vamos para a primeira pergunta. Candidato, se o senhor for eleito, como será a sua gestão para a saúde? Pois bem, claro que a saúde é prioridade para todo governante e deve ser prioridade para todas as pessoas. Assim sendo, nós temos que fazer um redesenho da saúde para avançar nas políticas de saúde do município. A principal delas é colocar em funcionamento, concluir e colocar em funcionamento o Hospital Público Regional Divino Espírito Santo. E eu explico por quê. Na verdade, o hospital funcionando, e nós já sabemos como colocá-lo para funcionar, ele viabiliza a unidade de pronto atendimento, porque no primeiro momento serão 150 leitos. E obviamente que a UPA hoje cumpre um papel que não é dela, um papel de internação temporária ou improvisada ou provisória, como queiram. Por isso é que é aquela loucura, as pessoas nas macas, nos corredores. Naturalmente que, como o hospital público será somente SUS, a UPA estará aliviada, porque as internações da baixa complexidade terão um destino imediato, que é a unidade de pronto atendimento, ou seja, que é o Hospital Divino Espírito Santo. Pois bem, viabiliza o Hospital São João de Deus, porque o hospital poderá ter mais tempo para a média e a alta, principalmente, complexidade, e isso é interessante, uma remuneração melhor do Sistema Único de Saúde. Então, o Hospital São João de Deus viabilizado e a UPA viabilizada, a gente dá uma organizada nessa área de internação, no aspecto hospitalar. Agora, não é só isso, né? Nós temos que continuar avançando, por exemplo, nas equipes de estratégia da família. Antigamente, nós sabíamos que era muito moroso a implantação. A atual administração dobrou o número de estratégias da família. Hoje nós temos 31, mas cobrimos apenas a metade da necessidade, da demanda. E, para mim, isso é o pulo do gato. Porque, na verdade, as estratégias da família, a gente percebe que a prevenção alivia, inclusive, o custeio da ponta. Porque as pessoas que têm doenças crônicas fazem aquela prevenção, ou primária ou até secundária, com medicamentos, com orientações, com exercícios. Em síntese, a estratégia da família é muito importante para aliviar a doença ou para evitar a doença. Então, isso será uma das prioridades nossas, o enfrentamento dessa demanda. E isso acontece aumentando as equipes de saúde da família. E, por fim, a gente precisa atacar frontalmente aquele atendimento lá no posto de saúde, a começar pelas filas das farmácias municipais, da distribuição de medicamentos, mas, sobretudo, trabalhar a organização e o melhor atendimento nos postos de saúde, que são os postos de estratégia da família. Candidato, vamos para a segunda pergunta. Se o senhor, caso seja eleito, o que o senhor fará para a educação, na área da educação? Olha, a área da educação, naturalmente que a gente tem que entender a questão da pedagogia, né? A educação tem vários viés. Pedagogia, a dimensão financeira, a estrutural, que tem uma demanda interessante para Divinópolis e é um desafio para o próximo governo. Na questão da pedagogia, nós precisamos de dar continuidade no trabalho de construção do currículo da rede municipal de ensino. É bom lembrar que Divinópolis tem sido premiada na educação pela qualidade do seu ensino. Mas precisamos implantar medidas de consolidação do projeto Minha Cidade Lê. Ou seja, é um projeto que precisa ser avançado. Por isso que a gente diz que para fazer diferente, para fazer melhor, nós vamos ter avanços e mudanças estratégicas.
Nós precisamos melhorar a política de assistência e acompanhamento do aluno de inclusão. Precisamos consolidar a inclusão na proposta pedagógica das escolas da rede municipal de ensino, a abordagem e aplicação dos princípios de prevenção e qualidade de vida. Nós temos esse programa que é regido, ou seja, que é autorizado pela Lei Municipal 7.516, que é o programa Qualidade de Vida com Amor Exigente, é um programa de prevenção ao uso de drogas, que é um programa de prevenção às coisas ruins de um modo geral, pedofilia, bullying, ou seja, tudo aquilo que a escola precisa realmente estar atenta. Precisamos aprimorar a formação continuada de gestores, apoiadores e professores da rede de formação. Então, isso é muito importante. Mas vamos à dimensão estrutural, porque nela a gente precisa avançar na política de reforma das escolas municipais, conforme demandas, né, que já são apontadas pelas unidades escolares. Reforma completa da escola de Lon Santiago, lá no bairro Casanova. Precisamos buscar recursos para, enfim, construir a escola Professor Darcy Ribeiro no Niterói, porque o terreno está lá, a demanda existe, a escola funciona lá na ilha, no Parque da Ilha, em condições precárias, não muito adequadas, mas no nosso governo nós vamos buscar recursos para construir a escola Professor Darcy Ribeiro. Precisamos também buscar recursos e protocolar no MEC o projeto arquitetônico para construção, ou seja, para a cobertura de todas as quadras das escolas municipais existentes no município. Entre outras, basicamente, nós temos esse enfrentamento como prioridade na nossa administração. Candidato, vamos agora para a terceira pergunta. E a segurança pública? A violência cresceu assustadoramente no município. Como é que o senhor vai cuidar da questão da segurança pública? Primeiramente, é importante dizer que Divinópolis não é uma ilha. A insegurança da população hoje, ela é gradativamente aumentada em todo o país. A gente sabe que há uma coincidência do aumento da violência, da criminalidade, com o advento do Estatuto do Desarmamento e, sobretudo, com a crise econômica que nós vivemos nos últimos 2 anos e ela é crescente. Então, automaticamente, aumento da violência. Divinópolis está dentro desse contexto e, como era no passado uma cidade mais tranquila, hoje Divinópolis enfrenta o que as outras cidades grandes do Brasil já enfrentavam, até antes mesmo, e nós temos o que fazer. Na verdade, segurança pública é dever do Estado, mas a prefeitura não pode ficar, a população não pode ficar de braços cruzados. Nós queremos e vamos buscar a implantação ou a implementação de olho vivo nos corredores de entrada e saída da cidade, porque com a implementação do olho vivo no centro, diminuiu o número de assaltos, por exemplo, no centro, mas aumentou nos bairros de Divinópolis. Então, essa é uma das medidas. E vamos criar a Guarda Municipal para somar com a polícia e automaticamente aumentar a segurança dos divinopolitanos. Uma guarda municipal bem treinada e bem colocada, bem distribuída, por exemplo, nas praças da cidade, acreditamos que melhora a possibilidade do efetivo da polícia dar uma cobertura de policiamento preventivo nos bairros. Mas isso nós vamos fazer também uma gestão junto às polícias, junto às forças de segurança do nosso município. Candidato, uma outra pergunta, que agora é a quarta, o que o senhor vai fazer com relação à questão da infraestrutura da cidade, tanto no centro quanto em bairros? Olha, na verdade, Divinópolis tem uma característica que a difere de muitas outras cidades médias de Minas Gerais e do Brasil, que é aquele crescimento desenfreado e que originou. Nós temos hoje 204 bairros, muitos deles ainda com pavimentação a ser feita, alguns até com rede de esgoto, mas isso está no viés da contratação da Copasa para realizar e entregar para Divinópolis a rede de esgoto toda, coletada e tratada, e agora com prazo prorrogado judicialmente por mais até 2 anos. Então, dada essa questão do esgoto, a pavimentação é uma das prioridades que nós temos nos bairros mais longínquos. Nós vamos
continuar a política de pavimentação poliédrica em parceria, mas obviamente que vamos também criar projetos para as pessoas mais carentes terem, de repente, esse calçamento sem ter que ter algum custo. E quanto à abertura de ruas, que é fundamental até para dar um fluxo e uma viabilidade melhor ao trânsito, eu vou dar um exemplo, região sudeste. Nós temos lá a rua José Teodoro, que a intenção nossa é nós vamos abrir a rua José Teodoro, porque ela liga toda a região sudeste a partir da Avenida Ayrton Senna até a Bom Sucesso. Nós temos aqui no centro a necessidade urgente de um novo viaduto, uma nova ligação da região sudeste com o centro via Porto Velho. E claro, evidentemente, que após estudos, nós vamos, nesse próximo mandato, estar fazendo ou viabilizando, construindo essa nova via de acesso. O trânsito, por exemplo, é uma questão a ser enfrentada, é um desafio que vem sendo. A atual administração implantou a Onda Verde na Rua Goiás, na 1º de junho, na Pernambuco, na Getúlio Vargas, e a questão da mão única nas ruas do centro, ou seja, é um estudo que imediatamente após assumir o governo, caso vençamos as eleições, estaremos fazendo para colocar em todas as ruas centrais essa possibilidade da mão única, sentido sempre como é a Paraná, como é a Espírito Santo hoje. Bairro, hoje nós temos a referência que é o Fórum e o Centro Administrativo, serão duas novidades que Divinópolis terá para o ano que vem, que vai descentralizar muito o fluxo, ou seja, a cidade vai ficar diferente e novos desafios estarão para serem enfrentados e vencidos, diremos assim, porque nós temos que ter novas vias de acesso para o centro administrativo e também para o Fórum Municipal. E acreditamos que essa questão das ruas de mão única e pavimentações asfálticas deverão ser feitas e terão que ser, como por exemplo a Frânio Peixoto, num desafogo, a revitalização completa da Avenida Autorama, que é uma via de acesso e que poderá ser uma alternativa de via para o centro administrativo também. Então tem muita coisa a ser feita nesse sentido e o próximo prefeito de Divinópolis, que acreditamos seremos, terá essas ações no centro da cidade. Quanto aos bairros, eu volto a repetir, a pavimentação poliédrica, pavimentação asfáltica serão as formas concretas de ações para viabilizar o bairro da cidade. Candidato, já quase finalizando, na 5ª pergunta, envolve as finanças do município. O senhor sabe que vai encontrar a prefeitura em uma situação difícil, bastante difícil, um quadro financeiro complicado. O que o senhor fará com esse quadro que o senhor vai encontrar lá? Olha, a primeira coisa que tem que fazer é buscar fazer um fluxo de caixa no início, né? Nós vamos ter pela frente a necessidade veemente de enxugar a equipe, principalmente os comissionados da prefeitura, é uma forma. Teremos uma economia imediata, que se ela não é substancial no que diz respeito às grandes obras, no que diz respeito a aumento de folha, ou seja, possibilitar aumento de funcionalismo consideravelmente, mas na questão, por exemplo, da infraestrutura pode ajudar muito. Uma economia imediata em torno de R$200 mil de aluguéis com a mudança do centro da prefeitura para o centro administrativo. Mas pretendemos sim buscar fazer esse fluxo de caixa logo no início, de repente trabalhando com o menor número de secretarias, fazendo alguma fusão, porque, na verdade, nós temos que fazer, não mágica, mas fazer o dinheiro render. Nós vivemos a era da produtividade e com a prefeitura não pode ser diferente, que é fazer mais com menos. E isso será feito com toda certeza. Não vamos dar o nome de choque de gestão, mas alguma coisa parecida é obrigado a ser feito. Por exemplo, a questão de aumento de impostos totalmente fora de cogitação, a gente pretende ter, por exemplo, o principal meio de arrecadação do município, que é o imposto, o IPTU, né? A gente pretende ter um IPTU justo sem ter que aumentar tarifas. Isso também, de repente, é uma forma de estar arrecadando fundos.
Candidato, a última pergunta é diretamente ligada aos interesses dos servidores públicos municipais. O senhor vai pagar os salários dos servidores públicos municipais religiosamente em dia, no máximo no quinto dia útil do mês? Olha, isso é prioridade, né? Isso, na verdade, o servidor público de Divinópolis já tem essa conquista e é a nossa prioridade, sim, folha de pagamento. Isso é indubitável. E vamos ter com o servidor público uma relação de respeito, uma relação de fazer com que ele seja valorizado na íntegra. Inclusive, tem uma situação muito interessante. A prefeitura já tem uma máquina com o seu efetivo, ou seja, com seus servidores efetivados, muito interessante e com muita gente de qualidade. É importante para o gestor público fazer essa máquina funcionar ao máximo com o que a prefeitura já tem. E aí vem essa questão da valorização do servidor, não só na questão da remuneração, mas sobretudo do espaço para que eles possam fazer a engrenagem funcionar como um todo. Então nós teremos um respeito e a ideia da valorização, além desta garantia de buscarmos a prioridade absoluta para o pagamento em dia e, se puder, até antecipado, como foi na atual gestão. Porque é uma conquista e o servidor merece e, na minha opinião, precisa ser motivado para fazer também, cada um, o seu melhor e todos em prol de um serviço público eficiente e de qualidade. Candidato, o senhor tem 3 minutos para fazer suas considerações finais. Olha, Divinópolis, dentro de um mês, terá um novo prefeito e terá 17 vereadores. Então, nós queremos aproveitar para pedir a você, internauta do DivNews, o apoio, o voto de confiança, para que nós possamos, com uma equipe técnica eficiente, cada um na sua pasta, mas todos numa engrenagem só. Quando todos saem do seu quadrado, o governo fica redondinho, o governo circula e isto é a nossa proposta. Faremos assim, um governo itinerante, com a presença do prefeito e secretários nas regiões urbanas e rural, para ouvir a população e definir de que forma estaremos fazendo diferente e fazendo melhor no seu bairro, fazendo melhor na sua região. É isso que nós queremos para Divinópolis nos próximos 4 anos, óbvio, após a eleição. No mais, obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo alguns dos pontos que vão nortear a nossa administração no caso de vencermos as eleições. Senhor candidato, muito obrigado e boa sorte nas urnas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado você também, internauta, que assistiu esse vídeo. Esperamos que a nossa contribuição tenha sido válida para a sua opção nas urnas no dia 2 de outubro. Muito obrigado.